Canaries, eu sou o Lucas Latorre, o seu Brazilian Canary, e está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norwich, os Brazilian Canaries. E estamos no nosso segundo episódio da temporada. Se você ainda não ouviu o primeiro, confira agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. No primeiro episódio, eu, junto com Uriel Pereira, Guilherme Sanclay e Renan Alexandre, num formato mesa redonda, falamos nossas expectativas da temporada. Então dá um confere lá e me diz o que você achou. E já vamos começar com o nosso CanaryCast aqui, falando da participação de vocês no comentário da galera, aqui no CanaryCast. Bom, Canaries, começando aqui, a primeira mensagem que eu recebi é uma mensagem de áudio para o comentário da galera, e é do meu querido amigo André, o ADM da Cobblers Brasil. Então, Lucas, uma curiosidade minha, eu vi que o Norwich contratou um jogador que é luxemburguês ou veio da Liga de Luxemburgo, alguma coisa do tipo. Mas por ser uma liga diferente, não muito conhecida, quais as expectativas do jogador? Que, por sinal, me foge o nome dele agora, né? Um abraço para todo mundo que está ouvindo o CanaryCast, o André aqui do Cobras Brasil, né? Mandando essa curiosidade que eu tenho e parabéns pela vitória no jogo de estreia da Championship. Grande abraço. Bom, André, o Daniel Sinani, ele é um jogador bem versátil, né? Ele joga pelas pontas, faz a função de meia central e ainda pode até jogar de atacante. Como ele tem 23 anos, né? E veio do De Lang, lá de Luxemburgo, né? Como você mesmo mencionou aí, a origem dele, né? Ele mostra que é um jogador de bastante potencial, tem habilidade pelos vídeos que a gente vê aí no YouTube. A gente não conhecia muito dele, né? A gente teve que pesquisar bastante para entender melhor o jogador. Então, assim, ele também posso até dizer que tem experiência no futebol europeu, porque ele jogou a etapa de qualificação para a Champions League, né, aquelas eliminatórias iniciais, e disputou alguns jogos de Europa League também, né? Vale lembrar isso. Então, assim, com isso tudo, né, ele ser jovem, de potencial, versátil, né, joga em diversas posições, habilidoso pela função dele de meia, e por ter experiência no futebol europeu, ele é um jogador de grande potencial no Norwich, que hoje não tem vaga no time titular. Hoje ele é uma boa alternativa, né? Ele tá no banco. Ele é um jogador de banco do Norwich hoje. Mas é claro, nada também impede dele conseguir uma vaga no time titular. Só que, claro, né, a temporada começou agora, não teve tempo ainda de mostrar o futebol dele. Então, se eu fosse dizer minha expectativa dele, seria essa. Ele é um bom jogador para entrar no segundo tempo, para tentar dar aquele diferencial técnico na partida e que pode, com o tempo, conseguir uma vaga no time titular. Não sei se vai ser o caso do Daniel Sinani, porque também ele tem uma grande competição ali, né? Tem muita gente fazendo função de ponta, né? Seja os titulares, o Anel Hernandes, ou o Canto, seja no meio fazendo a função de camisa 10 ali, que temos simplesmente o Buendia fazendo essa função. E, claro, no ataque eu não vejo nem a possibilidade dele jogar como atacante, porque temos o Adanida, que estreou muito bem, inclusive vamos falar dele nesse episódio. O Puk, que também jogou muito bem e foi muito bem também na pré-temporada. O Ruggel, que chegou mostrando aparentemente um bom futebol na pré-temporada, fez um golzinho um dia depois que ele chegou no Norwich. Então, assim, vai ser difícil ele ter muitos tempos de jogo no Norwich. Provavelmente ele deve jogar em jogos de Copa, e no caso de Copa eu falo FA Cup, porque o Norwich ele acabou sendo eliminado da Copa da Liga Inglesa. Para quem não sabe ainda, perdemos aí pro Luton na estreia. Então o Daniel Sinani não vai ter muito tempo de jogo a princípio no time titular, mas entrando como reserva e jogando nos jogos de Copa, aí é o tempo dele brilhar, né? Então, André, essa é a minha visão sobre o Daniel Sinani até aqui. É um jogador diferente, né, por ter essa origem luxemburguesa, se é que eu posso dizer assim, luxemburga, mas é interessante, né? Temos uma variedade legal aí no elenco para diversas funções. Muito obrigado pela sua participação, André. Um forte abraço. E seguindo aqui, temos a primeira mensagem de texto, que é a mensagem do Francisco Costa, que é o @ofranciscocosta no Twitter. O Francisco disse aqui pra gente o seguinte: gostei da estreia e que assistência do Deus Puk, meus amigos. Destaco a atuação de Skip e Placheta. Claro que o time ainda pode evoluir mais. E o Francisco ainda brincou ali no Instagram, dizendo... Brigou também, né, de certa forma, né? Brincou, mas brigou também. Lá no Instagram, dizendo o seguinte... cobrando o seguinte, na verdade, né? Onde está a contratação do segundo zagueiro, né? Cadê o segundo zagueiro que o Norwich precisaria, né, ter comprado, né, teoricamente? Que a gente especula tanto, né? Porque o Norwich tem essa deficiência na zaga.
na estreia, até que não tomou gol, né? Dando spoiler aí para quem não viu. Então, assim, no número de zagueiros, a gente tem uma boa quantidade de zagueiros. O problema é que esses zagueiros eles se machucam muito. Se machucam muito. Vocês não têm ideia. Para quem tá chegando agora, assim, para acompanhar o Norwich, a temporada passada chegou um momento que a gente tinha 15 lesionados ao mesmo tempo. 15 lesionados ao mesmo tempo, senhoras e senhores. E assim, lógico, teve um momento que a gente ficou com 11 lesionados, tá? Mas o auge foi quando a gente ficou com 15 jogadores no departamento médico. Então essa é a preocupação, é ter regularidade, é ter jogadores que tenham bom preparo físico. E claro, a questão técnica também, que temos bons zagueiros, só que claro, um é mais lento, o outro é um pouco mais baixo, então cada um vai ter sua individualidade, mas no geral são bons zagueiros. Só que o Norwich precisa de regularidade na zaga, então vamos ver, né? Sobre o teu comentário anterior, eu concordo contigo em relação à assistência do Puk. O Puk ele é muito participativo, né, nos jogos que ele faz pelo Norwich, né, principalmente quando o Norwich está numa sequência boa, né, e o Puk vai junto, né, ele tem a mesma vibe do time, né. Agora, quando o time tá meio mal, né, como foi o fim da temporada passada, o Puk dá uma sumida também. Mas o Puk tá sempre presente, ele corre o campo inteiro, ele dá assistência, ele não tem aquela vaidade de atacante fominha, né, ele não é assim. Então ele poderia ter chutado, mas ele preferiu acalmar, né, dar um corte seco. No zagueirão passou direto, ele tocou pro Adanida fazer o gol tranquilo. E o Placheta, que velocidade, né, amigo? Você botou até um raiozinho aí, porque o Placheta corre. E o Skip é o nosso jogador contratado para iludir, né? Porque ele veio por empréstimo e aí eu espero que ele não dê um skip no Norwich, né? Quando tiver a chance de ficar em definitivo. Isso, claro, né? Se ele continuar mostrando o bom futebol que ele mostrou nessa estreia, porque todo mundo ficou encantado com ele. Francisco, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação, meu querido. E seguindo aqui, além do Francisco, tivemos a participação do Uriel Pereira, o nosso querido Uriel, que é o @UrielPereira7 lá no Twitter, disse o seguinte: adorei ver o Ida. O menino tem estrela. Puk e Ruggel que se cuidem. Uriel, pois é, o Adanida, ele chegou brilhando, né? Porque não é toda vez, assim, que você tem a chance de fazer um gol no primeiro jogo do campeonato, ainda mais sendo um garoto que tá jogando na seleção dele. Então, o Adanida tem uma estrela ali, que é um potencial muito grande que a gente espera dele, né? Então, ele tem tudo para brilhar no Norwich. A gente quer que isso aconteça, né? A gente não quer contar com gasto de dinheiro para ter bons atacantes, né? Vindo da base é melhor ainda. Então, realmente, o Puk e o Ruggel precisam abrir o olho. Apesar do Puk ter sido crucial pro gol do Adanida na estreia dele na Championship. Então, tem esse pequeno detalhe aí que o Puk deu assistência. Mas, mesmo assim, o Adanida vem chegando com tudo aí. Os três vão ter que brigar bastante. Eu acho que o Puk ainda tem a vaga garantida ali de titular, até porque na Championship que o Norwich subiu, né, para a Premier League, o Puk foi simplesmente o jogador da temporada, né? Então, ele junto com o Buendia fizeram um ótimo trabalho aí pelo Norwich. Um forte abraço também para você, Uriel. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. E quero mandar também um abraço forte para o querido Chris Newby, o _Chris Newby, que é lá do Instagram. E também para o querido Sávio Gonçalves, o @Sávio_Gonçalves_23, que deixaram mensagem de apoio lá no Instagram pra gente. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pelo apoio aí de vocês. And Chris, thank you so much, my friend. On the Ball City! Championship. E agora vamos falar da estreia do Norwich na segunda divisão inglesa, a Championship 2020-2021. Os canários foram na casa do Huddersfield e venceram o jogo por 1-0, gol de Adanida, após assistência de Timo Puk aos 80 minutos, já no segundo tempo. Halfway, being closed down. He's actually played a back pass there. It's a dreadful back pass. He's given it straight to Pukki. Pukki moves in on goal. Is this the moment for Pukki? He lays it off. Ida! And that's going to be the goal for Norwich City. The breakthrough
through. We thought it might be Teemu Pukki ending his long wait for a goal from open play, but very unselfishly, he's laid it onto a plate for Adam Idah to score his first ever league goal. And with 10 minutes to go on the opening day, Norwich City have the lead. Dreadful error from Huddersfield. It's Huddersfield 0, Norwich 1. Os destaques do jogo foram o Onel Hernandes no primeiro tempo e no jogo como um todo, podemos destacar aí o Skip, o Xavi Quintilla, nosso lateral esquerdo, o Pukki e o Adam Idah, que receberam esses destaques aí não só por minha pessoa, né, mas também pela torcida, seja no Twitter, né, principalmente no Twitter, é onde a galera fala mais, e também em outras redes sociais foram muito destacados esses jogadores, né, até fizeram uma brincadeira que botaram o Roberto Carlos, o Zidane e o Ronaldo Fenômeno, né, lado a lado, e aí falaram o Skip, o Xavi Quintilla e o Adam Idah lado a lado, né, fazendo essa brincadeira aí, comparando os três com o futebol do Roberto Carlos, do Ronaldo Fenômeno e do Zidane. Então essa zoeira aí rolou também. O Norwich, o torcedor do Norwich, ele vive de 8,80, né? Ou ele tá muito hypado com o time, ou ele tá muito puto. Ou ele tá muito irritado com o time, né? Então fica aí essa menção honrosa às vibes do torcedor do Norwich, que vive nesse 8,80 maluco. Mas enfim, principalmente os dois primeiros aí que eu mencionei, o Skip e o Xavi Quintilla, eles foram muito consistentes no jogo, então isso ajudou muito. O Skip, inclusive, ele foi eleito o homem da partida pelos torcedores do Norwich, ou seja, né, jogou a nossa expectativa lá em cima com essa estreia, lembrando também que o atleta está emprestado ao Norwich junto ao Tottenham, então assim, né, vamos ver se o Skip ele fica, né, se ele continuar mostrando esse bom futebol como eu falei antes. E não abandona a gente quando chegar o fim do contrato dele de empréstimo. E também vale lembrar que o queridinho de Farc, Lucas Rupp, ele também fez sua presença no jogo e a galera, é claro, que não ia deixar barato, né? Deu aquela zoada nos piores momentos dele em campo e o cara é ruim mesmo, ele não nega, ele... Farc, desiste dele, Farc, pelo amor de Deus. Enfim, com esse resultado na primeira rodada da Championship, a tabela ficou da seguinte maneira, lendo agora do primeiro ao 10º colocado. Em primeiro, Reading, depois QPR, ou Queen's Park Rangers, né? Bournemouth, Bristol, Luton, em sexto, Norwich, Rotterdam, Swansea, Birmingham e em 10º, o Watford. Todos eles empatados com 3 pontos. Nas posições acima foram definidas de acordo com o critério de desempate, né? Contando aí com saldos de gols, cartão, enfim. Tá tudo muito empatado, né? Porque só tem 3 pontos, 1 e 0. E claro, menos 9, mas eu já vou explicar isso, por conta de ser a primeira rodada. Então, calma, tá tudo muito misturado ainda, mas ao longo do campeonato isso vai se destrinchando, né? E como eu disse, só o Millwall e o Stoke empataram, né? Só com um pontinho os dois. E o resto todo perdeu, né? O resto do Millwall e do Stoke para baixo, todo mundo com 0 pontos, né? Exceto o Sheffield e o Wednesday, que é o último colocado, que começou a temporada com menos 9 pontos por conta da punição, né? A dedução de pontos que eles sofreram aí de acordo aí com as regras da EFL, English Football League. E vocês querem saber com quem o Norwich joga na próxima rodada? Então vamos falar. O Norwich enfrentará o Preston North End no Carrow Road. Vai ser a estreia dos Canários na sua própria casa, né? Infelizmente ainda sem público, mas é a estreia do Norwich aí no Carrow Road, matando a saudade do seu templo sagrado do futebol. O jogo será no próximo sábado, dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro aí do jogo e saber principalmente se haverá ou não transmissão da partida. A gente soube de última hora, né, que a ESPN Brasil ia transmitir o jogo que a gente falou hoje, né, da vitória do Norwich em cima do Huddersfield, fora de casa. A gente não sabia que a ESPN ia transmitir, foi do nada que eles anunciaram isso. Então pode ser que aconteça de novo. Então fique de olho aí nas nossas redes sociais para ficar por dentro aí, não só disso, mas também de muito mais outras notícias e novidades do Norwich. E bom, Yellows, o Canarycast vai ficando por aqui. Quero fazer 3 considerações finais antes de encerrar. A primeira é, na verdade, uma pergunta. Eu quero saber de vocês. O que acharam desse novo formato do Canarycast? Uma versão mais informativa e dinâmica. Vocês curtiram? Eu queria muito ouvir o feedback de vocês, então me digam, por favor.
E lembrando também que o Canary Cast teve a versão mesa redonda, como eu falei lá no início, que foi nosso primeiro episódio. E todo mês teremos uma versão mesa redonda. Então, Mesa Redonda é um podcast mensal que a gente tem dentro do Canary Cast. É uma vertente do Canary Cast. Assim como também teremos o Canary Cast Entrevista. Esse ainda não tem data para estrear. Num formato novo, né? Que vai ser de entrevista aqui pro podcast. E é um formato que vocês têm pedido muito, né? Então, atendendo aí a pedidos, eu vou trazer o Canary Cast Entrevista também. E claro, vamos ter mais episódios do Canary Cast de história, cada vez melhor produzido para vocês. Já tivemos 3, né? O da história real do Norwich, os maiores artilheiros do Norwich e também os jogadores que mais vezes vestiram o manto sagrado verde e amarelo. Amarelo e verde, no caso. Já a segunda consideração, o segundo recado aqui, é para agradecer ao Francisco Costa, membro dos Brazilian Canaries, que é para agradecer por todo o carinho dele com o nosso grupo. Ele não só liderou, digamos assim, o pedido dos cachecóis da comunidade, né? Mas também presenteou o nosso grupo com placas do Norwich. Ele está sempre querendo criar, né, esse tipo de brinde, vamos dizer assim, para a comunidade. Isso é bem legal. Em breve teremos até caneca, mas aí eu vou deixar esse spoiler no ar. Talvez demore um pouquinho, mas enfim, vai acontecer. Então, Francisco, muito obrigado por tudo, de verdade. Você pode contar sempre conosco, isso aí eu digo por todos nós. Eu já conversei até em paralelo com as pessoas, né? Para sempre agradecer aí você por esse carinho que você tem com o grupo. É uma coisa bem louvável mesmo, a gente fica de coração alegre com o tanto carinho que a gente recebe. Um forte abraço, Francisco, muito obrigado. E claro, temos também que agradecer o nosso querido Marcelo Augusto, que também tirou o tempo dele só para se dedicar aos envios dos cachecóis. Estamos juntos também, Marcelo, um forte abraço para você. E a última consideração é avisar para vocês que o site falta apenas a seção de blog. Ou seja, estamos para terminar as atualizações no portal da comunidade brasileira do Norwich. Só peço desculpas pela demora, não é algo fácil, fora que é algo que eu faço com a colaboração da Lara Carvalho. E nós construímos o site em paralelo ao trabalho que a gente tem na vida real, né? Vamos dizer assim. Então, não é algo que tem como ser feito tão rapidamente, apesar de algumas coisas serem mais simples do que outras, né? Então, é algo que é feito por nós, sem ganhar nada, claro, né? A gente faz isso por colaboração, né? Um ajudando o outro e tudo mais. E no nosso tempo livre, que não é muito tempo livre que a gente tem, infelizmente. E aí, acaba que demora um pouco mais que o normal mesmo, mas enfim. Em breve, a hora vai chegar e vamos ter os nossos blog posts no site também para liberar aí acesso para a galera que quiser escrever sobre o Norwich. Tá escrevendo no nosso site, no portal dos Brazilian Canaries. Quem quiser acessar lá para dar uma olhadinha para ver como é que tá ficando. Tem uns bugzinhos ainda, mas vai ficar bonitinho. É o norwichcityfc.com.br. O Norwich que lute para conseguir esse domínio, porque eu já peguei. Eu sou muito bobo. Bom, Canaries, peço para que, por favor, vocês sigam as nossas redes sociais do Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries, no Twitter, @NorwichCityFCBR e @NCFCBR. Temos também Facebook e Instagram, @NorwichCityFCBR. Se você estiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o Canary Cast. E se você estiver no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você recebe nossas notificações de conteúdo novo no ar. Combinado? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos, eu sou o Lucas Latorre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um Canary Cast. E no mais On the Ball City, never mind the danger, come on Yellows! Fui!